Eu gostaria de falar sobre perdoar por um minuto. Interrompi. Sei que você teve um passado violento e me pergunto se o trabalho de desintoxicação emocional que você estava fazendo com o terapeuta ocorreu antes do início do processo de perdoar. Pergunto isso porque frequentemente descubro que as pessoas se apressam para perdoar na esperança de evitar os sentimentos dolorosos que surgem quando lidamos com traição, perda ou abuso de todos os tipos. Sim, precisei sarar primeiro, Luíse respondeu. O que percebi, e sobre o que pensei muito, foi o fato de que meus pais foram lindos bebezinhos. Eu precisava examinar como eles passaram deste lugar de inocência para um em que me maltratavam. Tanto quanto pude, juntei as peças que conhecia das histórias deles, as histórias que foram contadas, pelo menos, e percebi que os meus pais foram criados em circunstâncias terríveis. Se você entrar no passado de qualquer uma das pessoas mais horrendas do mundo, sempre encontrará uma infância das mais terríveis. Algumas pessoas, como eu, acabam desejando ajudar outras e algumas desejam se vingar. Mas você pode não se vingar nunca. Consegui perdoar meus pais porque entendi a vida deles. Então, para se curar do câncer, você uniu a ajuda de um nutricionista e de um terapeuta e a prática do perdão. O que mais? Quando eu me coloquei na posição em que sabia que podia ser curada, parecia que tudo o que eu precisava vinha até mim. Coisas simples começaram a acontecer. Por exemplo, ouvi que a reflexologia dos pés era uma forma poderosa de ajudar a limpar o corpo das toxinas. Uma noite, enquanto assistia uma palestra, decidi sentar na fila de trás, muito embora sempre sentasse na da frente. Nem 2 minutos se passaram e um homem chegou e se sentou ao meu lado. Ele era reflexologista. Quando descobri que ele fazia consultas domiciliares, compreendi que eu estava destinada a encontrá-lo. Então, pedi que ele viesse à minha casa 3 vezes por semana. Era parte do que eu precisava. Lembro-me da primeira vez em que ele trabalhou em meus pés, tentando remover aquelas toxinas. Eles pareciam feitos de vidro. Então, sua cura envolveu um processo holístico de trabalho com o corpo, com a mente, seus pensamentos e emoções? Sim, 6 meses mais tarde, voltei ao médico e o câncer havia sumido. Naquele momento, meus sentimentos mais profundos, minha intuição, me dizia que ele havia sumido, mas eu ainda desejava obter a confirmação do médico. Quando tivemos a certeza, senti que tudo pode ser curado se você está disposto a trabalhar para valer. Apreciei o reconhecimento de Luíse de que a cura do seu câncer foi um processo holístico, um processo que envolveu sua mente, seu corpo e suas emoções. E não simplesmente que a crença em ter pensamentos bons faria o câncer desaparecer. Não, é um todo, ela diz. Se você se coloca em uma posição em que sabe que pode ser curada, a ajuda certa virá até você. Daí em diante, você precisa estar disposta a fazer o trabalho. O que é preciso fazer para se colocar em uma posição de atrair o que é necessário para se curar? Você precisa primeiro mudar o modo de pensar sobre o problema. Todos nós temos ideias sobre curas e sobre o que deve ou não funcionar. Precisamos mudar o nosso pensamento de isso não pode ser feito para isso pode ser feito. Eu só preciso descobrir como. Sempre me disseram que a palavra incurável significava que algo não pode ser curado por qualquer meio externo do presente momento. Então, precisamos passar para dentro. O que, claro, significaria mudar seu modo de pensar. Você também precisa desenvolver a autoestima. Precisa acreditar que merece ser curada. Se você consegue desenvolver esse sentimento na forma de uma crença e de uma afirmação forte, então a vida lhe trará o que você precisa para manifestar a cura. Então, se alguém estiver lendo essas palavras agora mesmo e lidando com algum problema grave de saúde nesse exato momento, que tipo de afirmações você sugeriria para colocar essa pessoa no estado mental correto? Eu começaria com o seguinte: eu me amo e me perdoo. Eu me perdoo por permitir que meu medo, meu ressentimento, minha raiva ou qualquer outro sentimento negativo faça mal ao meu corpo. Mereço ser curada. Tenho o direito de ser curada. Meu corpo sabe como se curar.
Coopero com as necessidades nutricionais do meu corpo. Alimento meu corpo com refeições saudáveis e deliciosas. Amo cada centímetro do meu corpo. Vejo água transparente e refrescante fluindo por meu corpo e levando consigo todas as impurezas. Minhas células saudáveis ficam mais fortes a cada dia. Confio que a vida auxiliará minha cura de todas as formas. Toda mão que toca o meu corpo é uma mão curadora. Meus médicos estão espantados com a rapidez com que meu corpo está se curando. Todos os dias, de todas as maneiras, estou ficando cada vez mais saudável. Eu me amo, estou seguro. A vida me ama. Estou curado e inteiro. Então, enquanto curava o câncer, você continuou a se encontrar com pessoas? Sim, e não contei a ninguém sobre o meu diagnóstico, a não ser para o meu professor e para as pessoas que me apoiavam diretamente. Não queria ser influenciada pelo medo dos outros. Não desejava me desviar do meu rumo. Quando recebi a notícia que o câncer havia desaparecido, comecei a reavaliar minha vida e tomei a decisão de deixar Nova York. Morara lá por 30 anos e estava farta do clima e dos invernos. Queria voltar para onde houvesse sol e flores o ano inteiro, então vim para a Califórnia. E você se instalou em Los Angeles? Isso mesmo. Durante os primeiros 6 meses, fui muito à praia. Tinha a sensação de que logo estaria muito ocupada e não teria tempo para ir à praia. Eu também levei o Cure o Seu Corpo para todas as reuniões metafísicas que conseguia encontrar em Los Angeles e, se fosse apropriado, eu dava um exemplar a alguém. No fim, nenhuma das reuniões me fez querer retornar. Elas não tinham nada para me oferecer. Comecei a tentar fazer alguns contatos, no entanto, e gradualmente passei a atrair alguns clientes. Assim, de alguma forma você estava recomeçando do zero. Você manteve contato com seus clientes de Nova York? Sim, mantive contato com eles por telefone enquanto construía uma nova vida para mim em Los Angeles. Havia uma livraria maravilhosa em West Hollywood chamada Bold Tree. Levei meu livro lá várias vezes, mas eles não se interessaram. Mas logo a vida começou a enviar pessoas a lojas que diziam: quero aquele livrinho azul. Metade delas não sabia o título ou meu nome, mas sabiam o suficiente para pedir pelo livrinho azul. A loja finalmente fez essa conexão e me ligou para encomendar 6 exemplares. Assim que desliguei, peguei o carro e voei para lá, para entregá-los pessoalmente. Durante o primeiro ano, todas as vezes que recebia um pedido, o entregava a livraria em mãos e descobri que eles estavam vendendo cada vez mais. Essa também foi a maneira como as pessoas me conheceram e ao meu trabalho e começaram a procurar por minha ajuda. Enquanto eu passava a trabalhar com clientes individuais, também comecei a oferecer cursos para turmas pequenas, em geral com cerca de 6 pessoas. Pequenas palestras e aulas que as pessoas descobriram através do boca a boca. Com o tempo, minha plateia expandiu e cheguei a ter 350 participantes em um dos meus seminários. Acreditava no que ensinava e aqueles que frequentavam estavam realizando grandes mudanças e obtendo bons resultados. Então pensei que se pudesse colocar essa experiência no papel, o que estava aprendendo com o meu trabalho, eu poderia ajudar um número muito maior de pessoas. Mas não tive tempo. Então, uma mulher que havia sido minha cliente em Nova York veio me visitar e me deu $2.000 por ter ficado muito satisfeita com o meu trabalho, que eu tinha feito para ajudá-la a mudar sua vida. Decidi que aquele era o momento. Eu me dei 6 meses para escrever o livro. Reuni informações dos meus clientes, dos meus seminários e das histórias que tinha ouvido e comecei a colocá-las todas em um livro, juntamente com o conteúdo de Cure Seu Corpo. Foi assim que Você Pode Curar Sua Vida começou. Lembro que depois da publicação, coloquei uma pilha de livros em cima de uma mesa em um seminário e joguei alguns trocados em uma tigela, e as pessoas apareceram e compraram sem qualquer intervenção minha. Eu tinha muito pouco dinheiro na época. Por isso, não podia imprimir quantidades grandes dos livros, mas assim que os que já impressos eram vendidos, eu imprimia mais. Então, foi a conclusão da primeira edição de Você Pode Curar Sua Vida e seu trabalho bem-sucedido com clientes que ampliou seu raio de ação e o tamanho da sua plateia? Sim, e a palavra se espalhou para muito além de onde eu ensinava. Em um dado momento, fui à Austrália sozinha.
Alguém havia me convidado para dar uma palestra grátis em uma sexta-feira à noite e depois de um seminário durante o final de semana. Quando cheguei ao local do evento na sexta, havia 1.000 pessoas. Pensei, de onde todas essas pessoas vieram? O que estão fazendo aqui? Como souberam sobre mim? A vida meio que tomou conta de tudo isso. Protegida pela confiança cada vez maior de que a vida a estava guiando, o trabalho e a fama de Louise galgariam um patamar totalmente novo quando a epidemia da AIDS surgiu em meados da década de 80, como ela explica agora. Havia poucos homens gays na minha clínica, e um dia alguém me telefonou e perguntou: Louise, você estaria disposta a formar um grupo de soropositivos? Eu não sabia o que faria, mas respondi: sim, vamos nos reunir e ver o que acontece. Então, começamos com 6 pessoas e no dia seguinte um homem voltou e disse que naquela noite passada tinha conseguido dormir pela primeira vez em 3 meses. Em seguida, a notícia se espalhou rapidamente. Eu não tinha noção alguma do que estava fazendo, mas naquela época sabia que também ninguém mais tinha. Não era como se houvesse pessoas brilhantes fazendo muito pelas pessoas com AIDS. E, em determinado momento, eis que surge a boba aqui. Estávamos todos no mesmo barco. Decidi que só faria o que sempre fiz, focar na libertação do ressentimento, ajudar as pessoas a se amarem e motivá-las a praticar o perdão, as coisas simples da vida. Com esse grupo específico, sabia que estávamos lidando com indivíduos que sentiam um ódio imenso por si mesmo, mais do que a maioria das pessoas, e também com todos os preconceitos que a sociedade tinha contra eles. A população gay tinha todos os problemas que todas as pessoas têm com os pais, além de serem frequentemente renegados por eles. E, em seguida, claro, eles eram considerados uma abominação perante Deus. Como diabos você vai ter qualquer tipo de autoestima quando é forçado a ficar ouvindo coisas desse tipo? É impossível. Então, lá estava eu, esta criança ferida, que fora abandonados pelos próprios pais, ajudando aqueles homens que também foram abandonados. Eu os entendia as origens deles. Parecia que a vida os aproximara, muito por causa da imensa compaixão e compreensão de Louise. Que dádiva para aqueles homens! Bom, tudo estourou em 1987, quando apareci no The Oprah Show e no The Philip Show, na mesma semana, ela me contou. Os 2 shows souberam o que eu estava fazendo com a AIDS e queriam que eu falasse sobre o assunto. Levei comigo 5 rapazes que estavam reagindo bem e fizemos o show da Oprah primeiro. Ela foi maravilhosa, deixando-nos transmitir nossa mensagem, que era tratar todas as questões pertinentes ao amor, não temer uns aos outros e focar em nosso amor próprio. Sempre quis manter o foco no que era positivo. Quando começava a trabalhar com esses homens, minhas primeiras palavras eram: não vamos sentar aqui e dizer, isso não é horrível? Já sabíamos que era horrível e eles poderiam ficar dizendo isso em qualquer lugar. Mas, se me procurassem, usávamos uma abordagem positiva. Todos que tivessem qualquer novidade que fosse positiva ou técnica que fosse positiva, podiam compartilhá-la. Então, as pessoas souberam que podiam contar com apoio, empatia e algum tipo de experiência boa? Sim, todos tinham de compartilhar e não havia preconceito algum. E, à medida que mais encontros eram realizados, mais experiências boas eu tinha para eles. Lembro quando alguém nos doou 6 mesas de massagem. Os homens as carregavam até o local todas as quartas-feiras à noite e nós as instalávamos. Pedíamos a todos que faziam reiki ou massagem para ficarem em pé, perto da mesa, para que as pessoas pudessem receber um tratamento energético. Não as chamávamos de mesas de cura, mas as chamávamos de mesas de energia. Para muitos dos sujeitos, era a única vez em que alguém os tocava durante a semana inteira. Isso significava muito para aqueles homens. Nosso foco era simples: sentir-se bem. Minhas ideias sempre foram simples. Parece que quanto mais simples se é, melhor as coisas funcionam. Aparecer nos shows da Oprah e do Phil na mesma semana realmente nos colocou na vitrine. Os poucos telefones estavam constantemente ocupados. E Você Pode Curar Sua Vida passou 13 semanas na lista dos mais vendidos no New York Times. De repente eu tinha uma empresa. Então, esse foi o momento em que você percebeu que realmente tinha um negócio? Nunca disse que desejava ser empresária,
mas lembro-me de dizer-me, muitos anos antes, que se algum dia tivesse uma empresa, a chamaria de Hay House. Então lá estava eu. Primeiro tinha o livrinho azul, depois você pode curar sua vida. E em seguida, 2 fitas de meditação, uma para amanhã e uma para o anoitecer. Tinha 4 produtos. Primeiro, fiz tudo o que pude sozinha, mas quando fiquei sobrecarregada demais, contratei alguém para me ajudar. Depois, quando fiquei ainda mais ocupada, contratei outra pessoa e o negócio cresceu muito, muito devagar daí em diante. Começou como uma pequena Hay House. Logo eu tinha 5 ou 6 pessoas trabalhando comigo. Em um Natal, lembro-me de dar a cada uma delas $50, porque essa quantia era tudo que eu tinha para dividir. Eu administrava a empresa em minha casa, em um prédio de apartamentos, e em dado momento, um casal de vizinhos reclamou, então precisei me mudar. Mudei para outro edifício, que não era muito distante, e vi que havia uma firma de contabilidade do outro lado do corredor. Estávamos em um momento em que precisávamos de um contador decente, então contratei a firma para nos ajudar a preparar os registros financeiros e a colocar os impostos em ordem. Mais tarde, percebemos que custaria menos ter um funcionário em tempo integral, então acabamos contratando um dos empregados deles. Mais uma vez, a vida me trazia exatamente o que eu precisava para crescer e ajudar mais pessoas. Antes de partir em uma viagem, achei que tínhamos decidido contratar um homem chamado Michael. Mas quando voltei, descobri que, em seu lugar, Reid Tracy fora contratado. Reid é hoje presidente e diretor executivo da Hay House. Ele acabou sendo o homem perfeito para a função. Estou notando um tema, Louise. Você consistentemente fala que tudo cresce devagar. Sim, hoje tantas pessoas desejam um sucesso rápido, mas quando estamos no caminho espiritual e reagindo àquilo que a vida nos apresenta, pense que o trabalho mais poderoso que fazemos acontece gradualmente, ao longo do tempo. É quase como se não percebêssemos sua ocorrência. Olhamos para o passado e pensamos, minha nossa, olha só tudo isso. Além do sucesso calculado e consistente, comecei a perceber outros temas importantes e recorrentes enquanto ouvia a jornada espiritual de Louise. Simplicidade. Focar em passos pequenos, simples e controláveis, ao invés de fazer algo complicado. Otimismo. Depositar atenção e energia nas soluções, ao invés de focar nos problemas. Paciência. Vivenciar a jornada plena e conscientemente, ao invés de correr para atingir um resultado específico. Confiança. Aprender a confiar na vida ao enxergar a perfeição e as oportunidades de crescimento em todas as nossas experiências. Crescimento. Ver a vida como uma sala de aula, onde usamos nossas experiências como catalisadores para a mudança e a realização pessoal. Serviço. Focar mais na forma de como podemos motivar melhor e ajudar os necessitados, ao invés de nos perdermos em nossa visão individual e na busca pelo sucesso. Ação. Ter o comprometimento de mostrar-se e passar pelas portas que a vida abre para nós durante nossa jornada. Fé. Estar disposto a se arriscar e continuar em frente sem saber resultados. Magnetismo. Desenvolver e mobilizar a capacidade de atrair o que precisamos ao nos colocarmos e nos mantermos no estado de espírito correto. Tenho a última pergunta para Louise antes de encerrar nosso primeiro encontro. Você acredita que a vida nos envia continuamente sinais sutis e se simplesmente prestarmos atenção e fizermos o que está diante de nós, provavelmente encontraremos o caminho certo? Acredito que esse pensamento manterá você ocupada, ela respondeu. Há muitas pessoas que precisam de metas na vida, uma meta de 1 ou 5 anos, mas nunca fui assim. Não estava realmente tentando fazer algo que era bem definido ou com foco estreito. Minha pergunta sempre foi, como posso ajudar as pessoas? Fiz essa pergunta milhares de vezes e continuo a fazê-la hoje. Quando vejo todas as dificuldades que estão acontecendo no mundo, percebo que posso não ser capaz de fazer algo específico. Mas o que posso fazer é a seguinte pergunta: como eu poderia ajudar? E projetar a intenção com energia. Quando entendemos como isso funciona e acreditamos que funciona, simplesmente atendemos ao telefone e abrimos a correspondência.